Agora a gente segue viajando com os nossos repórteres para falar de COP30, a conferência da ONU sobre a crise climática que acontece no Brasil no fim desse ano. Porque em entrevista ao nosso analista Américo Martins, a CEO da COP, Anna Toni, disse que a decisão de Donald Trump de sair do Acordo de Paris vai abrir oportunidades para que o Brasil e outros países também possam ocupar posições de liderança na luta contra as mudanças do clima. Vou chamar ele, Américo Martins, que traz os detalhes sobre essa entrevista, sobre essa postura, então, e essa avaliação de que agora existe um espaço para outros países se tornarem protagonistas, já que os Estados Unidos, mais uma vez, dá esse passo para trás, recua no Acordo do Clima. Américo, boa tarde para você. Pois é, Muriel, muito boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Eu fiz essa entrevista exclusiva com a Anna Toni, que é a CEO da COP30, um dos cargos mais importantes desse encontro, essa cúpula mundial sobre o clima que vai acontecer lá em Belém. E ela falava sobre alguns aspectos. Em primeiro lugar, ela quis ela fez questão de destacar os legados que a COP vai deixar para o mundo, o Brasil e a própria região da Amazônia. Na questão do mundo, ela levanta o ponto muito importante de que a COP vai demonstrar como o sistema multilateral é fundamental para que o mundo consiga combater as mudanças climáticas. Foi neste contexto que nós conversamos também sobre as oportunidades que vão se abrir com a saída dos Estados Unidos. Eu volto a esse ponto em um segundinho antes de acabar de falar dos outros dois legados. Para o Brasil, ela acha muito importante a COP30, porque o Brasil é um país que lidera esse processo de combate às mudanças climáticas e vai possivelmente abrir muitas possibilidades, inclusive de captação de investimentos verdes para o país. E o terceiro ponto, obviamente, é o destaque que essa COP vai dar à Amazônia. Pela primeira vez, teremos uma COP realizada na Amazônia. Mas aí eu questionei a Anna Toni, obviamente, que é muito respeitada no mundo inteiro pelas posições que ela tem. Ela é uma das negociadoras mais experientes do mundo em relação às COPs, mas eu a questionei sobre justamente a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O quanto isso atrapalharia a COP30 e, inclusive, o próprio combate às mudanças climáticas. Ela, obviamente, reconhece que os Estados Unidos, como a maior economia do mundo e como o país que historicamente mais poluiu, tem um impacto muito negativo quando decide tomar medidas unilaterais como essa de deixar o Acordo de Paris. Mas ela também lembrou que isso abre outras oportunidades que certamente vão ser exploradas por outros países. O Brasil terá oportunidades, a China, vários outros países de, em primeiro lugar, liderar esse processo, em segundo lugar, assumir posições, inclusive comerciais e de avanço tecnológico no combate às mudanças climáticas, porque, segundo ela, esse combate é irreversível. As pessoas vão mudar de comportamento e isso vai criar oportunidade para muita gente. Os Estados Unidos, que estavam tão bem colocados para liderar essa transição, ao sair do Acordo de Paris, abrem um espaço enorme para os outros países e várias companhias de outros países explorarem essas oportunidades. Vamos ouvir um trecho do que a Anna Toni disse assim que eu perguntei para ela sobre justamente o impacto negativo da saída dos Estados Unidos e a observação dela sobre essa abertura de oportunidades para os outros países. Vamos ouvir a Anna Toni. Esse potencial é real, ele existe. Obviamente é um país muito importante, muito influente e pode sim influenciar outros. Mas eu estou vendo agora um debate, o oposto disso, da oportunidade que abre para outros países no processo de descarbonização. Como o processo de descarbonização ele é irreversível, independentemente de que governo está lá. Assim, a gente não vai deixar de colocar painel solar nos nossos tetos, a gente não vai deixar de comprar carros elétricos mais, a gente não vai deixar de trabalhar com eficiência energética ou pensar em agricultura regenerativa, o plano ABC brasileiro. Essas coisas são irreversíveis. E muitos países, como o Brasil, mas muitos outros países, estão vendo que vão ter oportunidades de se posicionar comercialmente, coisas que os Estados Unidos antes ocupavam esses lugares. Então, em termos de competição,
Aconteceu isso ali no passado, que, por exemplo, as empresas chinesas na área de descarbonização, elas foram muito mais rápidas do que as americanas. E os 4 anos do Trump fez com que os chineses começassem a produzir muito, por exemplo, painel solar, carro elétrico e vender para o mundo inteiro. E eu, infelizmente, acredito que quem vai sofrer muito vão ser muitas empresas americanas que teriam condição de liderar processos de descarbonização, mas infelizmente com essa política do governo federal vão perder essa oportunidade de ser um player global para isso. Então pode ir para os dois lados e eu acho que vamos ter essa tensão aí por 4 anos.